Olá, gente. Eu me chamo Matheus Trindade e eu vou estar sendo instrutor de gestão financeira da Trilha Empreendedora de Cultura. Bom, para começar a aula, eu vou me autodescrever. Eu sou uma pessoa negra, de pele clara, cor parda. Eu estou vestindo uma camisa branca com uma camisa cinza social. Eu tenho o cabelo cacheado e eu estou sentado aqui na mesa e vou estar aqui apresentando para vocês a aula de hoje. O curso que a gente vai estar fazendo hoje, nos próximos dias, é o curso de Gestão Financeira. E ele faz parte da trilha empreendedora da cultura. Nós vamos aprender a como organizar, precificar e sustentar financeiramente o nosso negócio cultural, nosso projeto cultural. Esse módulo ele vai estar sendo dividido em 5 aulas diferentes. E eu gostaria de dizer que eu preparei um curso bem prático, com conceitos bem simples, de maneira objetiva, que vai servir para vocês enxergarem esses conceitos na vida real, no negócio de vocês. Então, eu espero de verdade que seja proveitoso, que vocês possam construir negócios e projetos culturais incríveis com esse módulo de gestão financeira. Na aula 1, nós vamos aprender a como organizar a casa, né? O tema da aula 1 é organizando a casa. Principalmente, trabalhar a ideia de que estar bem organizado é um alicerce. Se você está bem organizado, você consegue tocar o seu negócio, o seu projeto de maneira muito mais adequada, desenvolver as atividades com mais qualidade e fazer diagnósticos mais precisos. Então, nessa primeira aula, a gente vai aprender principalmente como separar as finanças do projeto, do negócio, das finanças pessoais. Na segunda aula, a gente vai aprender o pulso do projeto, o pulso do negócio, ou seja, ferramentas para fazer o controle das finanças do negócio, entre elas o fluxo de caixa. Na aula 3, nós vamos desvendar alguns custos, aprender a precificar com mais qualidade, porque identificar os custos vai ajudar na hora de precificar o seu serviço ou a venda do seu produto. Na aula 4, a gente vai desenvolver essa aula 3. Então, a gente vai aprender fórmulas para precificar as coisas, mas uma fórmula pronta, adaptável, e que vai servir na prática para vocês construírem o preço justo com uma margem de lucro interessante para o negócio de vocês terem prosperidade e sustentabilidade ao longo do tempo. Falando em sustentabilidade, na quinta aula nós vamos aprender planejamento, como planejar o futuro, como se planejar para ter sustentabilidade, para continuar existindo. Então, a gente vai aprender a como aplicar as ferramentas de controle e administração, mas junto com um plano de metas claro e bem definido, objetivo e bem desenhado, para que a gente consiga ter um bom desenvolvimento de atividades, ter um bom comércio de produtos, uma boa venda de serviços e que esse negócio ele consiga ganhar tração ao longo do tempo. Entre os objetivos das aulas estão compreender a distinção entre finanças pessoais e do projeto, dominar o uso do fluxo de caixa como ferramenta de administração dos negócios, analisar e categorizar os custos da produção do seu negócio cultural, calcular o preço justo do produto ou do serviço que você vende e elaborar um plano financeiro de longo prazo, com metas de curto, médio e longo prazo. Metas objetivas e claras para garantir o sucesso do seu negócio. Entre essas habilidades que nós vamos trabalhar, né? Na aula 1, diagnóstico financeiro. Na aula 2, controle gerencial. Na aula 3, análise de custos. Na aula 4, precificação estratégica. Na aula 5, planejamento financeiro e de vida. Vocês vão entender que um bom planejamento financeiro vai impactar diretamente no seu projeto de vida, no seu planejamento de vida. Então vamos lá. Começando pela aula 1, organizando a casa.
E por que a gente vai trabalhar falando dessa maneira, né? Organizando a casa. O nosso negócio, ele é um ambiente em que as coisas precisam estar organizadas. Assim como nossa casa, o nosso negócio precisa estar bem organizado. E um negócio é baseado em finanças. Então, as finanças do nosso negócio precisam estar bem organizadas. Dificilmente uma pessoa que não consegue se organizar financeiramente vai conseguir desenvolver boas atividades comerciais e de negócio, porque é o erro básico, é o primeiro erro que todo empreendedor comete. Antes de desenvolver o seu negócio, é preciso organizar a casa, estar bem organizado com as suas finanças pessoais, com as finanças do seu negócio. Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender o que são finanças pessoais e o que são finanças do nosso negócio, do nosso projeto. A diferença entre elas, como separar elas, por que separar elas, quais são os erros que as pessoas cometem ao separar ou ao juntar essas finanças e como a gente pode fazer isso de maneira que vá ajudar tanto a vida pessoal quanto o nosso negócio. Primeiro, a gente precisa entender o conceito e o erro mais comum. Essa primeira aula, a aula 1, é uma aula em que a gente vai entender o conceito, a importância, mas também um erro muito comum. Então vamos ao conceito. Misturar o dinheiro pessoal com o do projeto, do nosso negócio, é o erro número 1. Todo empreendedor comete esse erro e está tudo bem, faz parte, é o primeiro degrau da escada. Isso impede você de saber se seu trabalho deu lucro, prejuízo ou se está empatando. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente mistura finanças pessoais com a finança do nosso negócio, fica muito difícil de compreender o que foi gasto do negócio e o que foi gasto pessoal. Então, muitas vezes, o negócio ele tem um faturamento, tem entrada de dinheiro, mas a gente usa esse dinheiro para pagar contas de forma que não sobra dinheiro para reinvestir no próprio negócio. Então, vamos a um exemplo. Você vendeu R$ 500 em obras de arte. Você usou R$ 400 para pagar o aluguel. Esse dinheiro, ele veio do seu projeto, do seu negócio e financiou uma parte importantíssima da sua vida, que é o aluguel. Para quem mora sozinho, a gente sabe como é importante estar pagando as nossas contas em dia. O seu projeto, ele não teve lucro nessa situação, nesse exemplo. Ele apenas pagou uma conta pessoal sua. E olha como é que é complexo quando a gente mistura as duas coisas. Nesse exemplo, não é possível determinar o que desses R$ 500 da venda é remuneração sua, o que é custo da venda, o que é lucro. Ou seja, nesse exemplo que a gente está aprendendo agora, não é possível determinar as características da venda, do comércio, na prática do seu negócio. Então, o conceito-chave, que é muito importante e que eu vou frisar ao longo dessa aula diversas vezes, é: trate o seu projeto como uma entidade financeira diferente de você. É literalmente tratar o seu projeto, o seu negócio, como uma pessoa diferente de você. É como se você fosse uma pessoa e o seu negócio fosse outra. Literalmente pessoas diferentes. E ao longo das aulas, vocês vão entrar em contato também com o conhecimento da importância de separar literalmente as contas bancárias. Isso eu vou falar mais para frente, mas é importante de ser dito agora. Tratar as pessoas física e a pessoa jurídica, que é a sua empresa, o seu projeto, o seu negócio, de maneira diferente, vai fazer com que as contas fiquem claras, que os gastos fiquem claros e de maneira objetiva que a gente possa determinar o que é gasto seu, o que é gasto do negócio, do seu projeto. O que esse gasto representa de importância para o seu negócio e o que determinado gasto representa de importância para a sua vida pessoal. Lembrando, gente, toda pessoa que empreende é uma pessoa antes de ser empreendedora. Então, como toda pessoa, ela tem contas, ela tem gastos.
é extremamente importante que a gente preveja valores para pagar essas contas, é claro. Não é um estímulo para deixar de pagar as contas pessoais para focar prioritariamente nas contas do projeto e do negócio. Não é exatamente isso. É justamente a gente entender a importância de separar, até para ter a noção do tamanho e dimensão e de importância que cada conta, gasto e reinvestimento tem na vida da empresa e na sua vida pessoal. Esse erro mais comum é um erro que todo empreendedor comete. Então, se você já cometeu esse erro, tá tudo bem, porque é o erro número um. E se você está aqui no curso e está procurando ajuda pedagógica, educacional para empreender, isso quer dizer que você está no caminho certo. Você está aprendendo, você está buscando se desenvolver. E é natural que ao longo da nossa trajetória empreendedora, nós vamos cometer erros que são muito comuns, erros que outros empreendedores já cometeram e que podem agregar valor na nossa própria vida. Então, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, é completamente razoável cometer esse erro no início da sua trajetória empreendedora. Eu vou ler aqui uma frase que eu considero bastante relevante. E o que que essa frase diz, né? Ela traz para a gente a conexão entre o conceito e a prática. Então, por que que essa separação ela é importante? Por que que separar finanças pessoais das finanças do negócio é tão importante? Porque isso importa tanto? Bom, eu vou dizer uma coisa que bem na prática mesmo. Se você se habituar a pagar despesas pessoais, como por exemplo, o pagamento da Netflix na conta do seu projeto, do seu negócio, vai estar roubando a sua empresa. E é literalmente, a gente fala roubar a empresa, porque é literalmente tirar um dinheiro de maneira indevida. Você não deve retirar dinheiro da sua empresa sem prever isso no seu fluxo de caixa. A gente vai aprender um pouco melhor, um pouco melhor mais para frente o que é fluxo de caixa, mas basicamente é ali a entrada e saída de dinheiro da sua empresa, do seu projeto, do seu negócio. E retirar dinheiro de maneira indevida vai criar em você o hábito de que aquele dinheiro está disponível. E não, o dinheiro da sua empresa não está disponível. Não é porque aquele dinheiro existe que ele está disponível. Então, uma grande lição que a gente pode tirar desse slide atual é de que a gente precisa desenvolver maturidade financeira, maturidade para a vida empreendedora. E uma dessas lições difíceis e duras que a maturidade precisa trazer para você enquanto empreendedor, empreendedora, é que aquele dinheiro da sua empresa, ele não está disponível para você. O dinheiro da sua empresa que está disponível para você é o dinheiro da sua remuneração. Mais para frente a gente vai entender também a diferença entre o dinheiro que sobra, o que é lucro, o dinheiro da sua remuneração, o dinheiro dos custos. Então, para a gente concluir esse slide, é extremamente importante que você separe o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica. É extremamente importante que você tenha claro em mente que a conta bancária do seu projeto precisa ser diferente da sua conta bancária. O recurso, o dinheiro que tem na conta bancária do seu projeto, do seu negócio, não está disponível para você sempre que você precisar, tá ok? Senão a gente vai sempre estar roubando a nossa própria empresa. E tem uma outra consequência também que é importante de ser falada. Se a gente continua tendo esse hábito sempre, o tempo todo, estamos sempre pegando dinheiro ali, sempre pegando dinheiro ali. Sabe o que que vai acontecer uma hora? O seu negócio vai falir e você não vai ter como prever que isso vai acontecer. Ou seja, vai chegar uma montanha de conta e demandas da vida pessoal e você não vai ter como prever isso. Você não vai ter como saber que isso vai acontecer como consequência de escolhas e atitudes suas. Eu disse é o erro mais comum que todo empreendedor, toda empreendedora comete no início da sua trajetória empreendedora, né?
misturar as duas finanças, misturar os dois dinheiros, misturar o que é dinheiro pessoal, do que é dinheiro do projeto, dinheiro do negócio. Mas como a gente faz para não juntar isso? Ou melhor, como a gente faz para separar essas finanças? Bom, a primeira coisa eu já falei, é você separar em contas bancárias, né? Você ter a conta bancária pessoal e a conta bancária do seu negócio, do seu projeto. Hoje em dia, nós temos diversas soluções tecnológicas e aplicativos que ajudam nisso, literalmente. E depois que a gente passa a fazer isso, a gente precisa fazer um controle maior do dinheiro. Esse controle acontecendo em cada conta bancária. Só que tem uma coisa que eu gostaria de agregar aqui para vocês e que é bem legal. Uma pessoa que não controla bem o seu dinheiro pessoal, ela não vai controlar bem o dinheiro da empresa, do negócio. É engraçado, é curioso como arrumar a casa, o título da aula nesse sentido, serve para a gente entender que o primeiro passo para empreender com qualidade é estar com a nossa casa bem arrumada, estar com as nossas finanças bem arrumadas. Há pessoas que empreendem por oportunidade. Há pessoas que empreendem por necessidade. Eu não sei qual é o perfil exato de quem vai estar do outro lado, né? Mas eu tenho certeza que, independente do perfil, todas as pessoas que querem empreender precisam ter suas finanças pessoais bem organizadas. Precisa ter as finanças do negócio, do projeto, da empresa bem organizadas. Organizar nossas finanças pessoais vai ajudar na hora de organizar as finanças do projeto. Com certeza, com certeza. Ter suas finanças pessoais organizadas vai fazer com que você esteja um passo à frente na hora de organizar as finanças do seu negócio. E aí, aqui tem um conceito-chave que eu vou estar repetindo mais uma vez para fixar. Trate o seu projeto, trate o seu corre como uma pessoa diferente de você. Primeiro se organize, organize a sua vida, organize os seus custos. Você sabe quais são os seus custos no mês? Você sabe quais são as contas que você paga todos os meses? O quanto você gastou na última vez que você saiu para alguma atividade de entretenimento, de lazer? Então, se você não conseguir detalhar, anotar os custos da sua vida pessoal, dificilmente você vai conseguir fazer isso no seu negócio. É por isso que o tema da aula é arrumando a casa. A gente vai arrumar a casa, literalmente. Arrumar, fazer gestão financeira vai ajudar na vida pessoal, porque vai fazer vocês entenderem que administrar o dinheiro com qualidade gera prosperidade, gera possibilidade de planejamento. Então, a gente primeiro se organiza na nossa vida pessoal e depois organiza o nosso negócio. Tendo a nossa vida pessoal organizada, planejada, fica muito mais fácil planejar, organizar o nosso negócio. Mas falando sobre a organização do negócio em si, né? Porque a gente precisa de ferramentas, né, para fazer isso com qualidade. É o como, né? Como fazer isso com qualidade. Uma dessas ferramentas é o controle de entradas e saídas. E aí eu preciso explicar para vocês o que é uma entrada e o que é uma saída. Entrada é toda vez que o seu projeto, o seu negócio, ele fatura algum dinheiro, seja uma venda de produto ou a venda de um serviço. Já a saída é toda vez que você paga alguma coisa, seja um custo fixo ou variável, mas sempre esse dinheiro vai sair. Por isso que a gente chama de saída. Então, vamos a um exemplo prático. No caso, um empreendimento, um negócio que vende pulseiras, né? Um negócio que vende pulseiras decoradas, artísticas. A venda dessa pulseira é uma entrada, ou seja,
Quando você vende a pulseira para um cliente, o cliente paga um valor, esse dinheiro entrou. A venda dessa pulseira é uma entrada. Mas para vender essa pulseira, você precisa produzir ela. Então você tem custos com a produção dessas pulseiras decoradas. A compra de elástico, por exemplo, para fazer essas pulseiras é uma saída, porque você teve um custo. Esse custo ele foi essencial para a produção da pulseira que gerou o produto que está sendo comercializado, que está sendo vendido. Seguindo no exemplo da apostila, a gente pode falar também de serviços, né? Então, além da venda de pulseira, você consegue ofertar oficina de arte, né? Oficina para aprender a fazer pulseiras, a decorar pulseiras. Então, é um serviço e aí você cobra R$ 150 para uma instituição para ofertar esse serviço, para ofertar essa aula. Esse dinheiro que está entrando é uma entrada. E assim vai. Na apostila, a gente tem alguns exercícios. É importante que vocês façam os exercícios e anotem o que é uma entrada e o que é uma saída do seu negócio. Então, por exemplo, olha, esse mês eu tive que comprar camisa para fazer estampa para mês que vem eu poder vender mais camisas, porque senão minhas camisas vão acabar e eu não vou ter mais produto. Aí você vai lá na apostila e anota. Olha, eu tive uma saída, eu tive um custo que foi de material base, as camisas que eu vou estampar. Ou no caso de uma oficina de arte. Por exemplo, você tem um projeto, um negócio de oficinas de arte com crianças. Então você precisou comprar tinta para fazer essa atividade com as crianças. Então você vai anotar, olha, eu tive custo, então o custo de tintas para fazer a atividade com as crianças, é uma saída. E a entrada, como que você vai identificar? Você vai identificar as últimas 3 entradas, as últimas 3 vezes que você recebeu algum dinheiro pelo seu trabalho, seja na venda de um produto ou na venda de um serviço, como o exemplo da oficina. Você vai pensar nisso e você vai anotar na sua apostila da Trilha Empreendedora da Cultura. É importante que todo empreendedor desenvolva o hábito de registrar as entradas e saídas. É bem difícil, não é fácil. Nas empresas, nas empresas médias, empresas grandes, a gente tem setores que fazem isso devido à complexidade e devido ao trabalho, mas quando a gente está falando de um microempreendimento, ou seja, um empreendedor que está começando, uma empresa que está começando, é extremamente importante que essas rotinas administrativas sejam feitas pelo próprio empreendedor e que esse empreendedor desenvolva o hábito de registrar. Então, toda vez que receber algum dinheiro, registrar a data do recebimento, o valor do recebimento, toda vez que tiver um custo, um gasto, anotar esse custo, esse gasto. E por que que isso vai ajudar lá na frente, né? Isso vai ajudar lá na frente no seu planejamento. Vou dar um exemplo bem prático. Dentro do negócio de exemplo que a gente estava usando antes. Eu sou um empreendedor que vendo as pulseiras. Eu sei que eu vendo 50 pulseiras todo mês. Então, se eu vendo 50 pulseiras todo mês e eu preciso de X quantidade de material, por exemplo, elástico, para fazer as pulseiras, eu consigo prever no longo prazo, por exemplo, dentro de 10 meses, 12 meses, 1 ano e meio, até mais, quanto que eu vou ter de custo a longo prazo. E aí, pensando que um negócio, a gente precisa planejar a curto prazo, médio prazo e longo prazo, ter esses custos descritos, registrados, ter essas saídas registradas e ter as entradas vai nos ajudar a prever situações futuras. Vou dar um outro exemplo de como o registro pode nos ajudar. No mês de maio, esse empreendedor vende bastante pulseira por conta do Dia das Mães. No mês de junho, esse mesmo empreendedor
vende bastante pulseira pelo Dia dos Namorados, devido ao Dia dos Namorados. Mas chega julho, esse empreendedor vende pouco, tem pouca entrada. Olha só que legal, olha só que interessante. Num planejamento de curto prazo, a gente conseguiu identificar maio, junho, julho, uma queda de faturamento, ou seja, uma redução de entradas de recursos, de dinheiro. O que que isso vai fazer quando a gente expande para o longo prazo, né? Isso vai ajudar a gente a ter um planejamento financeiro maior, um planejamento de vida e de negócio maior e melhor. A partir do momento que um empreendedor, uma empreendedora consegue identificar qual período do ano ele tem um faturamento maior, qual período do ano ele tem um faturamento menor, ou seja, o hábito de registrar ali sendo colocado no nosso dia a dia a longo prazo. Com o registro, a gente vai conseguindo identificar qual mês que temos mais entradas, qual mês nós temos menos entradas. Esse empreendedor, com esse registro, ele vai ter a capacidade de prever, que na verdade não é simplesmente magia, é literalmente registrar no caderno ou numa planilha as entradas, ele vai conseguir prever um mês de baixa, um mês de pouca entrada e vai poder se preparar para esse mês. Pode ser guardando dinheiro em maio e junho, porque ele sabe que em julho não vende tanto no ano seguinte, ou ele pode fazer previsões de faturamento. Olha, tal mês não tem um feriado, não tem uma data comemorativa, então provavelmente, parecido com julho, esse mês eu vou ter um faturamento baixo, vou ter menos entradas do que eu tenho normalmente, comumente. Então, bom, eu vou me preparar, eu vou aproveitar aqui, poxa, setembro. Setembro tem data comemorativa, eu vou vender bastante pulseira do Brasil, né, decorada do Brasil. Então, eu vou pegar esse dinheiro, parte desse dinheiro, e vou guardar para o mês que não vai ter feriado, que não vai ter data comemorativa. Ao final das aulas, gente, sempre vão ter exemplos práticos como esse, e eu recomendo muito que vocês tenham, separem um tempo, sabe? Assim, pelo menos umas meia hora, uns 30 minutos, 40 minutos para fazer as atividades da apostila. A gente está agora, nesse momento, na página 36, né, da apostila. E lá na página 36 tem uma atividade bem legal sobre isso, né? Ao final de toda a aula na apostila tem a reflexão final e tem perguntas, tem atividades. Recomendo que vocês, ao final da atividade, ao final da leitura, tirem um tempo para fazer essas atividades. Vamos lá então, gente. Eu preparei aqui um estudo de caso para gente, já caminhando, né, para o finalzinho da aula, entender um pouco melhor e até ver que algumas coisas ao longo da nossa trajetória, elas vão parecer pessoal, mas que são do nosso projeto, são do nosso negócio. Tem umas pegadinhas aí, tá bom? E essa parte de agora da aula é um estudo de caso. O ideal é que vocês façam daí ao assistirem a aula, tá bom? Coloquem um P ou PR. P de pessoal e PR de projeto, do negócio de vocês. Então, vamos aos exemplos, vamos à atividade. Compra de tinta e material. No caso de um negócio que trabalha com venda de obras de arte, no caso de um negócio que trabalha com pintura de quadros, de paredes, ou até mesmo de grafite, por exemplo, isso aqui é um insumo extremamente relevante. É um custo extremamente relevante. Ele está diretamente associado à atividade fim, ao produto final que o seu negócio oferece. Então, ele é um custo do seu projeto, um custo do seu negócio. Ou seja, aqui a compra de tintas e material, PR. Supermercado da semana. O supermercado da semana, ele é o caso de um custo pessoal. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês que pode ser que a sua atividade ela envolva alimentação. Vou dar um exemplo. Um estúdio de música. Um estúdio de música
onde os jovens pagam, né, 1 hora, 2 horas para gravar uma música. Aí nesse estúdio de música, vocês oferecem um suco, uma água, biscoito, algum alimento. Essa compra da semana, o supermercado da semana, pode ser do projeto, pode ser do negócio. Mas por que que eu estou citando isso, apesar de aqui no slide ser uma despesa pessoal? É que a origem da despesa e a finalidade da despesa, elas vão determinar se é uma despesa pessoal ou uma despesa do negócio, uma saída da sua conta pessoal, da pessoa física, ou uma saída da conta do seu negócio, da conta pessoa jurídica. Por que que eu estou dizendo isso? Que a origem e a finalidade, elas vão determinar muito mais do que a despesa em si. Porque o uso que você vai fazer com o produto ou o serviço daquela despesa é que vai determinar se é da sua vida ou do seu negócio. Então, assim, a compra da semana, ela aqui nesse exemplo do slide é pessoal, mas ela também pode ser do negócio, se o seu negócio envolver uma compra de alimentos do supermercado. Vamos para o próximo exemplo. Venda de ingresso, escultura. É uma entrada, né? Uma entrada de dinheiro e que é do seu projeto, tá aqui, PR. Essa entrada ela é importante, é a venda de um produto que você fez e tal. E aí, o quarto exemplo é uma pegadinha muito comum que todo empreendedor cai. É bem comum porque é, é, a vida pessoal e a vida da empresa acaba se misturando em várias etapas, em vários momentos, né? Esse quarto exemplo, a internet usada para divulgar o seu negócio. Olha que interessante. Quando a gente está começando a empreender, normalmente, né, tem gente que vai começar com bastante dinheiro, e que bom, mas nem todo mundo, né? Essa não é a realidade da maioria, né? A maior parte das pessoas começa a empreender como eu, com dificuldade, com pouco dinheiro, com pouco recurso. E quando eu comecei a empreender, eu tinha um celular e uma internet. Então, a mesma internet que eu usava para divulgar o negócio, eu usava para falar com a minha família, para namorar, que é importante também, garante saúde mental, né? E dentro desse exemplo, a internet, ela pode ser tanto da sua vida pessoal quanto do seu negócio, do seu projeto. Aí a gente volta lá no início da aula, da importância de saber separar o que é vida pessoal e o que é o seu projeto, o que é conta pessoal, o que é conta do projeto. No exemplo aqui do slide, eu coloquei PR. Por que que eu coloquei PR? Porque essa internet ela é fundamental, ela é essencial para uma atividade que vai garantir a venda, o comércio que sustenta o seu negócio, ou seja, a divulgação nas redes sociais. Essa internet, que pode ser um plano, pode ser pré-pago, como for no seu caso, né? Ela vai ser fundamental para fazer essa divulgação, a interação com os clientes. Então, ela é um custo essencial da sua empresa. Mas olha que questão, né? Quando as coisas se misturam. A mesma internet que você paga para vender, para interagir com seus clientes, provavelmente, se você não tem mais de um celular, mais de um chip, vai ser a mesma internet que você vai usar para se relacionar com a sua família, com seus amigos. E veja bem, se a gente usar a nossa internet, ela não tem um limite? A internet não tem um limite no celular? Se a gente usar a internet para fins pessoais, sem ter a noção da importância que ela tem para o nosso negócio, pode ser que, chegando lá no dia 20 do mês, a sua internet acabe. Acabando a sua internet, você não vai ter como divulgar o seu negócio. A sua vida pessoal interferindo no seu negócio, fazendo com que as vendas cessem ou reduzam. Vamos ao quinto exemplo agora, mensalidade do MEI. MEI é microempreendedor individual. É uma figura jurídica que tem CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, para quem empreende.
Então, o nome é microempreendedor individual porque é uma microempresa de um ser humano, uma pessoa que atua sozinho, sozinha, sendo, sendo venda de produto ou prestando serviço. A mensalidade do MEI é um imposto obrigatório que todo microempreendedor tem que pagar. Ele é um exemplo bem fácil. É um exemplo bem fácil, né? É claro que é um custo do seu projeto, do seu negócio. Mas eu vou deixar aqui um desafio para vocês, para entender se vocês conseguem já ter algum entendimento avançado. A mensalidade do MEI é um custo fixo? É um custo variável? Por que ela é um custo fixo? Porque ela não muda. Se eu vender mais, ela continua a mesma mensalidade, devido à forma como o governo no Brasil tributa o microempreendedor individual. Logo, é um custo fixo do projeto, do negócio, porque ela não modifica se eu vender mais ou menos. Sexto exemplo, último exemplo. Transporte para a reunião do projeto. Ou seja, você vai fazer a reunião com o restante das pessoas e você vai ter um custo ali, um custo de transporte. Por que que eu coloquei esses exemplos que são ambíguos? Para a gente entender que não é a despesa, o custo em si, que vai determinar se ele é pessoal ou se ele é da empresa. É a finalidade dele. Ou seja, você pode pegar um ônibus para ir para a escola, é sua vida pessoal. Você pode pegar um ônibus para ir fazer um curso, sua vida pessoal. Mas o curso ele pode impactar diretamente o seu negócio, o seu projeto. Nesse caso aqui, qual é a finalidade do transporte? Ir para a reunião do projeto. Se é para ir para a reunião do projeto, é um custo do projeto, é um custo do negócio. Eu gosto desses exemplos ambíguos porque quando a gente problematiza os exemplos ambíguos, a gente consegue entender as nuances que existem na vida de um empreendedor. Voltando aqui no caso do transporte da escola. Ir à escola, fazer um curso, é algo que agrega na sua vida pessoal, é desenvolvimento pessoal, mas o conhecimento adquirido é algo que vai impactar diretamente a sua empresa, o seu negócio. E olha que legal, se você prevê custos de educação na sua empresa, você vai estar usando uma ferramenta extremamente importante para o desenvolvimento do seu negócio, que é o reinvestimento. Você está reinvestindo. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Eu vou abordar isso mais para frente, mas eu gostaria de falar disso nesse momento para chamar a atenção da ambiguidade que existe no custo, por exemplo, do transporte. Cuidar da sua saúde, ou seja, o custo do transporte para ir até um hospital, fazer um exame de rotina, é algo que vai contribuir com o seu negócio, é claro, não há dúvida disso. Desenvolvimento pessoal, cuidado com a saúde física, cuidado com a saúde mental, tudo isso vai contribuir diretamente com o seu negócio, mas é a finalidade do custo, é a finalidade da despesa que vai determinar se ela é da sua vida pessoal ou do seu projeto, do seu negócio. Bom, chegamos à parte final da aula. E aí agora a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu. E eu já vou deixar um gancho para a próxima aula. Então, bom, hoje nós aprendemos a importância de separar o dinheiro pessoal do dinheiro do projeto. Essa é uma ferramenta de sobrevivência e crescimento. Por quê? Porque saber separar o que é seu dinheiro do que é dinheiro do projeto vai fazer com que você tenha mais detalhes de cada custo, certo? E maior planejamento. Isso vai garantir sobrevivência porque evita que você tenha surpresas. Um mês que vai ter pouca entrada, custos que você poderia prever e não previu. E registrar tudo isso é extremamente importante. Então, o erro número 1 de todo empreendedor, confundir a pessoa física e a pessoa jurídica.
a vida pessoal com o seu projeto, com o seu negócio. Esse erro é muito comum e tá tudo bem cometer ele logo no início, quando a gente começa a empreender. Mas para a gente se desenvolver, para a gente ter um negócio com mais tração na sociedade, um negócio que desenvolve atividades com maior planejamento, é preciso que as entradas e saídas da nossa vida pessoal e da nossa vida empreendedora, do nosso negócio, sejam totalmente registradas e que haja uma objetiva separação dessas duas coisas, tanto das entradas quanto das saídas, da vida pessoal e do nosso negócio, do nosso projeto. Eu mostrei alguns exemplos em que é muito fácil identificar isso. É o caso, por exemplo, da tinta. Para quem vende um quadro, é muito fácil identificar, porque sem a tinta você não pinta. Se você não pinta, você não tem a entrada do dinheiro. Mas eu também mostrei alguns exemplos ambíguos. É o caso da internet. A mesma internet que você, que provavelmente está começando a empreender com apenas um celular, com apenas um chip, vai usar no seu negócio, é a mesma internet que você vai usar na sua vida pessoal. Mas é preciso separar, e quanto mais maturidade financeira a gente tiver, melhor para o nosso negócio, melhor para o nosso planejamento e maior capacidade de desenvolver as atividades, criar atração e garantir prosperidade. Agora vamos para o gancho da nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, eu vou detalhar para vocês, eu vou falar com vocês sobre fluxo de caixa, como detalhar essa entrada e saída. Nessa aula eu falei de maneira muito por cima, muito por alto. É importante registrar toda entrada e saída. É muito importante separar o que é pessoal do que é negócio. Na próxima aula, a gente vai aprender a como fazer isso de maneira simples, objetiva, como começar a anotar o nosso fluxo de caixa. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, gente. Essa foi a primeira aula do módulo de gestão financeira. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado e espero estar com vocês na próxima aula.
Oi, gente. Então, voltamos para essa segunda aula, né, do módulo de gestão financeira. Essa aula é sobre o controle de despesas e fluxo de caixa. A gente está lá na página 37 da apostila, tá bom? Na aula de hoje, nessa próxima aula agora, a gente vai estar abordando como fazer esse controle de entradas e saídas do seu negócio. A primeira aula, a primeira parte, a gente começou com organizando a casa, entendendo a separação, a importância de separar o que é pessoal do que é do projeto, o que é da sua vida, da sua pessoa física e o que é do seu negócio. E nessa aula a gente vai se debruçar, vai desenvolver, vai aprofundar uma ferramenta que é essencial para isso. É o como fazer essa separação e como fazer esse registro, né? Então, partindo do princípio que vocês já aprenderam que é importante separar o que é pessoal do que é do projeto. Agora a gente vai aprender como fazer esse registro, esse controle e o planejamento das despesas, das entradas do seu fluxo de caixa. Um conceito importante da aula de hoje é fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa, né? É ali a entrada, saída, o que sobra, né? O que é lucro no seu negócio. Então a gente vai explorar isso com o objetivo de desenvolver a capacidade, a habilidade de conseguir registrar esse fluxo de caixa de maneira objetiva, de maneira fácil, simples, praticável no nosso dia a dia, até a gente desenvolver esse hábito e compreender a importância disso ao longo do tempo para ser uma ferramenta do nosso planejamento. Ou seja, o fluxo de caixa, a princípio, é uma ferramenta para a gente registrar a entrada e saída de dinheiro a curto prazo, mas a longo prazo também ele vai ser uma ferramenta fundamental para o nosso planejamento financeiro do negócio, de crescimento, de prosperidade, de planejamento em geral e da nossa vida também. Vocês vão ver ao longo dessa aula. Então vamos lá. Ao final dessa aula, vocês vão ter que entender o que é fluxo de caixa, registrar esse fluxo de caixa em algum caderno, ou numa planilha, para quem já consegue mexer com Excel, com aplicativo, né, Excel, com planilhas, saber identificar exatamente quando, como aconteceu custos, o que que esse custo representa no seu negócio, se o seu negócio teve prejuízo, se ele empatou, ou seja, se ele pagou todos os custos e só, ou se ele teve lucro. E claro, né, ter um controle básico do seu negócio, do seu projeto. Esse controle básico, assim, a princípio, o básico, básico mesmo funciona, sabe? Só você anotar ali a data que entrou, a data que saiu, a descrição do que entrou, a descrição do que saiu. Mas vamos entender o conceito primeiro, e aí depois a gente desenvolve? Então vamos lá. O que seria uma entrada? Seria todo o dinheiro que o projeto ou seu negócio recebe. Exemplos: venda de produtos, como os exemplos anteriores que a gente estava trabalhando. Venda de pulseiras ou venda de camisas. Ou a venda de uma oficina. Existem outras fontes que um projeto de cultura, que um negócio cultural pode ter acesso. É o caso dos editais da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, patrocínios de empresas, ou até mesmo serviço para empresas. E o que seria uma saída? Seriam as despesas, os custos. Então, todo o dinheiro que o projeto, que o seu negócio gasta. Exemplo: material, é o caso dos elásticos para fazer a pulseira, as camisas, que são o produto base da estamparia, da venda de camisetas, no exemplo anterior, o pagamento de equipe, os impostos. Lembra que a gente abordou
o imposto do DAS do microempreendedor individual? Então, é uma despesa e ela é fixa e obrigatória. A internet, que a gente abordou, né, de maneira ambígua, a mesma internet que a gente usa para a nossa vida pessoal e que a gente acaba usando também para divulgar o nosso negócio, é uma despesa, é uma saída. E aí tem um conceito chave para a gente entender nessa aula de hoje, que é o seguinte: o fluxo de caixa é o pulso do seu projeto, é o pulso do seu negócio. É o registro de tudo que entra e o registro de tudo que sai. É de tudo mesmo, gente. Quando a gente recebe uma quantidade de dinheiro muito grande, a gente precisa registrar da mesma forma que a gente precisa registrar a entrada pequena, pequenininha que teve. Uma coisa que é muito comum dos empreendedores é anotar as coisas com pouco detalhe. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem um dia de vendas, você foi à feira e você vendeu 50 unidades de produtos. No caso dos exemplos anteriores, pulseiras. Normalmente, o empreendedor, empreendedora, ela anota por cima. Então ela anota assim, ó, eu vendi algumas pulseiras, eu ganhei R$ 500. Por que que é importante detalhar? Eu vendi tantas pulseiras. Por que que é importante detalhar a hora? Por exemplo, eu vendi 50 pulseiras e na parte da manhã eu vendi 40 pulseiras e na parte da tarde eu vendi só 10 pulseiras. Com informações, a gente consegue fazer planejamento, fazer diagnóstico. Então, nesse exemplo que eu estou aqui trabalhando com vocês, é possível dizer o seguinte: nessa feira que eu fui no sábado e que eu vendi 50 pulseiras, valia mais a pena eu ir só de manhã, porque de manhã eu vendi 40 pulseiras e à tarde eu vendi só 10. Então, valia a pena eu ir só de manhã. Olha só a minúcia do detalhe. Então, anotar o quanto eu vendi de manhã e o quanto eu vendi à tarde pode definir o que é vantajoso e o que não é. O que vale a pena e o que não necessariamente vale a pena. Esse é um exemplo bem simples, mas a longo prazo, a gente detalhar o nosso fluxo de caixa com carinho, entendendo que ali é uma ferramenta extremamente relevante para o nosso planejamento, vai fazer com que a gente tenha informações, a gente tenha dados sobre o nosso negócio. Falando de um evento, né? Para quem empreende na área de eventos, você saber o período que mais vende ingressos para um evento é muito legal para se planejar. Eu sou produtor, né? E eu já trabalhei com produção de eventos, de shows. E uma coisa que eu reparava na época é que as pessoas deixavam para comprar ingressos em cima da hora, na semana do evento. Então, na semana do evento, eu precisava ter mais pessoas disponíveis vendendo ingressos do que no início da campanha. Assim como, falando aí de conteúdo no Instagram, fazia mais sentido eu ter uma divulgação massiva na semana do evento do que no início da campanha de divulgação do evento. E eu só consegui ter essa sacada porque eu tinha um fluxo de caixa detalhado. Eu consegui entender em que semana eu vendia mais, em qual semana eu vendia mais. Imagina se eu tivesse feito uma anotação tão simplista quanto, ó, eu vendi tantos R$ 2.000 aqui de ingresso. Eu não saberia em que semana exatamente eu vendi mais ingressos. Em que local, com qual publicidade, com qual arte, flyer eu vendi mais ingressos. Entende? E aí, voltando ao exemplo que a gente estava trabalhando na aula anterior, né? Um empreendedor, por exemplo, que vende camisas estampadas, quando ele consegue detalhar, ou ela, né, consegue detalhar, por exemplo, o tipo de camisa que vendeu, que teve mais entrada,
Ele consegue, por exemplo, determinar qual tipo de produto vendeu mais e qual período do ano. Parece uma coisa muito óbvia, mas é uma sacada de empreendedor. No verão, a tendência é que as pessoas vão comprar mais roupas confortáveis para o calor, para ir à praia. É o caso de bermudas, camisetas, sunga, biquíni, bronzeador, claro, é importante. Esse tipo de coisa, né? E no inverno, as pessoas vão comprar mais casacos, calça, moletom, esse tipo de coisa. E isso está diretamente relacionado com as estações do ano. Então, se um determinado empreendedor que vende camisas estampadas tem um bom fluxo de caixa, tem uma quantidade de entradas e uma quantidade de saídas bem descritas, ou seja, detalhadas com carinho, na minúcia do detalhe, esse empreendedor ou empreendedora consegue chegar a informações e dados que são extremamente relevantes para o planejamento. Então, novembro, outubro, novembro, ali começa a ficar calor, né? Então, esse empreendedor, sabendo que no calor, no verão, as pessoas tendem a comprar mais biquínis e sungas, shorts, camisetas, ele pode antecipar essa demanda, antecipar esse tipo de venda. E todo mundo que é empreendedor sabe, se você consegue comprar antes do período de uso determinado insumo, você vai pagar mais barato. Principalmente se você compra com antecedência e se você compra na quantidade. Então, por exemplo, nesse exemplo, um fluxo de caixa bem definido, bem descrito. A gente sabe quantas camisas vendeu, a gente sabe a quantidade certinha da camisa, do biquíni, a gente consegue definir isso com muita minúcia de detalhe. No ano seguinte, esse empreendedor ou empreendedora consegue determinar com antecedência, por exemplo, em agosto, quantas camisetas ele precisa comprar para vender em dezembro. Quantos biquínis esse empreendedor ou empreendedora precisa comprar para vender lá em dezembro e janeiro. Olha só que legal. Você vai pagar mais barato no insumo, você vai pagar mais barato naquilo que você precisa comprar para revender. Você vai comprar com antecedência. Não precisa ser essa antecedência toda, claro. Um ano antes. Calma, também não é assim. Você pode, como todo mundo, a gente vem de algum lugar. Então a gente começa pequeno, é natural. Então, um planejamento de um mês, depois um planejamento de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, isso é natural. Conforme o seu negócio for crescendo, maior nível de planejamento. Então você vai poder, com essas informações do fluxo de caixa, definir estratégias comerciais da administração. Essas estratégias podem ser a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Eu falei aqui dentro desse exemplo, né? A venda de camisas, que são muito. A venda de roupa é muito influenciada pela sazonalidade, né? Muito influenciada pela estação do ano, né? Se tá calor, se tá frio. E as pessoas vão procurar um determinado tipo de vestimenta no verão e vão procurar outro no inverno. E eu gosto muito desse exemplo porque ele foge muito do que a gente imagina que é um fluxo de caixa. A gente acha que detalhar o fluxo de caixa é só detalhar o quanto dinheiro que ganhou, mas isso é superficial, gente. Anotar somente o que ganhou é superficial. Ajuda? Claro que ajuda. Já é um grande passo. Muita gente toca empresa e não tem fluxo de caixa. Não tem anotado o quanto ganhou. Então, só anotar o quanto ganhou já é muito, muito importante, muito relevante. Mas quanto maior a minúcia do detalhe, quanto mais informações vocês anotarem, quanto mais detalhado for o seu fluxo de caixa, mais informações estratégicas vocês vão conseguir retirar dele. E para usos que não diz respeito somente à entrada e saída. Olha só, eu acabei de desenvolver aqui uma coisa como o fluxo de caixa ajuda, por exemplo, a gente se prevenir para
períodos de baixa, períodos de pouca venda, mas também se planejar para períodos de muita venda, sabe? E se planejar é extremamente importante. Então, na primeira aula, a gente organizou a nossa casa. E agora, nessa aula, a gente vai organizar o nosso caixa, o nosso fluxo de caixa. Tá, mas como fazer isso? Como organizar o nosso caixa? Então, a gente já organizou a nossa casa, estamos com a nossa vida organizada, temos uma conta pessoa física, temos uma conta bancária pessoa jurídica, a gente já separou as duas coisas, estamos maduros e não misturamos mais as duas coisas. Como a gente faz agora para organizar o nosso caixa, né? A entrada e saída de dinheiro? Bom, antigamente, há um tempo atrás, existiam os livros que os comerciantes anotavam as vendas, os custos, as despesas, os imprevistos. Hoje em dia a gente tem ferramentas muito complexas e extremamente completas de gestão. Eu não vou citar aqui exatamente o nome de ferramentas, mas existem um monte. Basta procurar no Google que vocês vão encontrar. Mas no básico, e se a gente fizer o básico, a gente já vai estar dando um grande passo à frente. Lá, né, no feijão com arroz, a gente pode literalmente pegar um caderno, desses cadernos de escola, colocar o nome do nosso negócio, né, do nosso projeto, e ir anotando ali. Colocar a data, em alguns casos os horários, né, e ir anotando ali. Um caderninho, algo muito simples, um começo. Ah, mas eu não gosto de escrever, minha letra é feia. Isso é bem comum. Ah, minha letra é feia, eu não gosto de escrever. Anota no seu celular, anota no bloco de notas, entendeu? Bloco de notas, aí você coloca a data e o que entrou, o que saiu, o que você teve de entrada, o que você teve de saída. Quanto dinheiro você ganhou, quanto dinheiro você gastou. O que gerou a entrada do dinheiro, ou seja, vendi 5 camisas, vendi 10 pulseiras. E as saídas, o que você gastou, né? Qual foi o custo que você teve para fazer, né, esse dia acontecer. No exemplo aqui do registro no caderno, tem dia 1, saldo R$ 0. É isso, a gente está começando o primeiro dia, não tem dinheiro nenhum. No dia 2, venda de 5 camisetas, ainda no exemplo, né, do empreendedor, da empreendedora que vende camisas. Então, a pessoa ganhou R$ 150, saldo R$ 150. No dia 3, a pessoa teve que comprar 5 camisetas, ou seja, ela tinha 5 camisetas e vendeu, ganhou R$ 150. No dia 3, ela comprou mais 5 camisetas para revender. Então, ela gastou R$ 50. Saldo do dia, R$ 100. No dia 4, ela vendeu 3 camisetas, ou seja, mais R$ 90. Saldo final, R$ 190. Lembra que eu falei que quanto mais detalhado um fluxo de caixa é, quanto mais na minúcia do detalhe a gente for, mais informações estratégicas a gente conseguiria retirar do nosso fluxo de caixa? Vou passar um desafio aí para vocês. A partir dessas informações, vocês conseguem determinar o preço que a pessoa compra a camisa e o preço que a pessoa revende a camisa? Vou deixar aí uns 10 segundos para vocês pensarem. Olha aí o nosso slide e vê se vocês conseguem determinar. Só olhando esse fluxo de caixa. Quanto custa a camisa quando a pessoa compra para revender e a quanto ela vende essa camisa? Tcharam! Então, vamos lá. A camisa custa, em média, R$ 10 para ela. E ela vende essa camisa a R$ 30. Eu ainda não vou abordar lucro, tá? Não vou abordar isso, porque a gente vai abordar isso nas próximas aulas. Mas por que que eu quis trazer esse desafio? Para a gente entender
que quanto mais detalhes tiver no nosso fluxo de caixa, mais informações a gente vai conseguir retirar dele. Por exemplo, o custo da camisa no ponto que ela compra para revender e a quanto ela vende. Sem dizer exatamente, sem apontar no fluxo de caixa, eu consegui determinar isso nesse exemplo. E qualquer pessoa com um pouco mais de atenção aos detalhes conseguiria saber esse valor. Por quê? Porque o fluxo de caixa ele é uma ferramenta que, claro, serve para a gente registrar entradas e saídas, se o negócio deu lucro, prejuízo, se ele empatou, qual é o saldo desse dia. Claro que o fluxo de caixa serve para isso. Mas a longo prazo ele vai ser uma ferramenta extremamente importante para a retirada de informações estratégicas, informações que o empreendedor sagaz, que presta atenção no seu próprio negócio, vai conseguir transformar em valor. E acredite, gente, conhecimento é poder e conhecimento é informação organizada. Então, assim, uma informação organizada vai trazer conhecimento sobre o seu negócio. Essas informações organizadas, que são conhecimento do seu negócio, são poder, poder de previsão, poder de planejamento, poder de organização financeira e até mesmo vão te dar uma capacidade maior de investimento. A partir do momento que você consegue retirar informações estratégicas do seu fluxo de caixa e que dizem respeito ao seu negócio, você pode determinar, por exemplo, aonde investir mais dinheiro. Vamos ao exemplo que a gente está trabalhando, que é a venda de camisas. A pessoa que é empreendedora está em novembro, outubro, novembro, e ela já sabe que vai vender muita camiseta. Aí ela viu uma publicidade, uma oportunidade de uma compra em grande quantidade de casacos. Bom, mas se ela comprar agora esses casacos, ela vai demorar para vender. Então talvez é um investimento que não faça sentido. Mas como que essa pessoa ela vai raciocinar se isso é vantajoso ou não? Se ela tiver conhecimento do seu negócio. O que eu vou vender mais? Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Ah, pô, é verão, eu vou vender mais camiseta, vou vender mais short. Ah, então agora não faz muito sentido para mim, porque eu só vou vender casaco agora lá em maio. Maio, junho, julho, não faz sentido para mim. Olha só como é que o fluxo de caixa ele serviu para um planejamento a longo prazo de mais de 6 meses e de compra e venda de produtos, de comprar um insumo, produto base para revender, né, depois por um preço justo. Então, o fluxo de caixa ele vai servir para determinar se o negócio deu lucro, prejuízo, se ele empatou, ou seja, pagou todos os custos, qual é o saldo do dia, qual é o saldo da semana, do mês, do trimestre, ou seja, o saldo depois de 3 meses, o saldo depois de 6 meses, o saldo depois de um ano, mas ele também vai ser fundamental para retirar informações estratégicas que vão basear o nosso planejamento. Uma conexão importante que é preciso fazer é como isso se aplica na nossa vida de empreendedor, empreendedora e por que essa anotação ela precisa ser tão sistemática, ou seja, por que você precisa desenvolver esse hábito? Como eu falei, informação é conhecimento organizada, né? Quando a informação está organizada, ela se torna conhecimento e conhecimento é poder. Mas tem uma frase que eu vou ler aqui para vocês e que para mim representa muito a importância do fluxo de caixa. É o seguinte: esse registro é a base do seu fluxo de caixa, ou seja, esse livro, né, onde você vai anotar as entradas e saídas. O extrato do seu negócio é uma lista do que entrou e do que saiu. Eu usei aqui uma metáfora que eu acho interessante, é o extrato do seu negócio. No caso, o extrato aqui usando, né, a ferramenta que os bancos usam
para a gente entender como anda a nossa conta bancária. E às vezes a gente anda falido, né? Quem nunca sentiu isso, né? Quem nunca viu a sua conta bancária e pensou, caramba, meu extrato, segundo o meu extrato, eu estou falido. Por que que eu usei essa metáfora? Porque o primeiro contato que a gente tem com gestão financeira talvez seja quando a gente olha a nossa conta bancária, quando a gente precisa comprar algo, vender algo que é nosso. É a primeira vez que a gente vai entrar em contato com essas ferramentas da administração. E tudo parece sempre muito difícil, tudo parece sempre muito complexo. Mas não é, gente. Não é. O fluxo de caixa nada mais é do que o extrato do seu negócio. A diferença é que num extrato bancário de uma conta de uma pessoa física, você vai ter ali um Pix que você fez para um colega, você vai ter um sorvete que você tomou na praça, uma pipoca que você comprou no final de semana. E no fluxo de caixa do seu negócio, você vai objetivamente se ater às questões financeiras, ou seja, às finanças, ao dinheiro do seu negócio, do seu projeto. Então, esse fluxo de caixa, ele vai ter informações que são relevantes, como entrada e saída, o que deu de lucro, qual foi o saldo, mas também pode ter informações mais indiretas, como o horário da venda, aonde ocorreu a venda, e todas essas informações elas são relevantes. Em alguns casos, eu vou recomendar que o fluxo de caixa ele seja feito de maneira objetiva e simples. Porque vai ter pessoas que têm dificuldade mesmo de anotar o seu fluxo de caixa. Por exemplo, pessoas que trabalham com feira normalmente têm horários de pico. E aí vai vendendo, 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 e só depois é que fica mais tranquilo. Então é isso, às vezes não vai dar para ficar anotando tudo. Então assim, ó, vendi uma camisa, duas. Bom, vendi aqui 5 itens. Pô, deu uma descansada? Parou um tempinho de vender? Então agora é o momento que eu vou anotar. Eu preciso anotar todos os detalhes agora, nesse exato momento? Se não for possível, tá tudo bem. E se não for possível, no primeiro mês, em 3 meses, nos 6 primeiros meses, anotar detalhes, também tá tudo bem. O importante dessa aula, o que eu quero deixar muito claro para vocês, é que só o fato de anotar, só o fato de vocês terem um fluxo de caixa, por mais simples e objetivo que seja, já é um grande passo na sua jornada empreendedora. Então vamos lá, gente. Vamos para o encerramento da aula, né? A parte final, caminhando para a parte final da aula. Eu preciso falar agora com vocês sobre o que é lucro, o que é prejuízo, o que é saldo, o que é empate, né? A gente veio trabalhando essas palavras ao longo das últimas explicações, mas nessa parte final eu gostaria de explicar melhor para vocês e é importante que vocês entendam. O lucro é o que sobra depois de pagar todos os custos. E eu já vou deixar um gancho bem legal. Sua remuneração não é o lucro. A gente vai aprender isso mais para frente, nas próximas aulas, mas eu gostaria de adiantar isso nesse momento. A sua remuneração não vem do lucro. Você sabia disso? Pois é, a sua remuneração é um custo. Então, o lucro é tudo que sobra depois que paga todos os custos. Prejuízo é quando o seu negócio ele não recebe, ou seja, não tem entradas suficientes, não entrou dinheiro suficiente, né, para pagar todos os custos. Então, seu negócio teve R$ 100 de custo, incluindo a sua remuneração, mas só recebeu 50, ou seja, teve 50 de prejuízo. Anotar as coisas no fluxo de caixa é extremamente relevante para a gente entender quando um negócio empata, quando um negócio dá prejuízo ou lucro. Quando é que um negócio ele empata? Um negócio empata quando ele consegue, depois de desenvolver as atividades, pagar todos os custos, ou seja, custou R$ 50.
para eu vir aqui para feira vender camisa. E eu vendi camisa e ganhei R$ 50. Então eu não ganhei e nem perdi, empatei. Só que tem um erro aí. Normalmente o empreendedor, a empreendedora, não calcula o custo da sua própria remuneração. E aí pensa assim, pô, vim aqui hoje, eu gastei R$ 50 e eu ganhei R$ 50, eu, pô, tô no empate. Não. Se você não se remunerou, então você não empatou, você teve prejuízo. Aí é um erro de custos, de identificação de custos, que a gente vai falar nas próximas aulas. Mas por que eu estou chamando atenção para isso? Porque até para a gente identificar se um negócio, um projeto teve prejuízo, se ele teve lucro, se ele empatou, é preciso que a gente tenha um bom fluxo de caixa desenhado, um bom fluxo de caixa descrito, com todas as entradas, todas as saídas, ou seja, toda vez que a gente ganhou dinheiro e toda vez que a gente pagou algum custo. E o saldo, vamos lá, o saldo é um conceito difícil de entender, saldo, porque esse saldo ele vai ter valores diferentes e muita gente confunde. O saldo é quanto você tem disponível. Então eu vou dar um exemplo. Você gastou R$ 50 para ir à feira. E aí você ganhou R$ 100. Depois que você paga tudo, você tem R$ 50 de saldo. Mas antes de pagar tudo, você tem R$ 100 de saldo. Calma, não vamos enrolar tudo agora. Não vamos embolar tudo agora. A gente estava indo bem e vai continuar indo bem. O saldo é como se ele fosse uma figura que vai mudar de valor. Entendeu? Você vai ter um saldo de manhã antes de chegar, ou seja, R$ 0, porque a gente é duro, né? Muitas das vezes a gente chega para trabalhar sem nenhum dinheiro. A gente vai ter entrada de dinheiro vendendo, ou seja, na primeira venda, seu saldo vai ser o valor da primeira venda. Se você está vendendo uma camisa R$ 20, seu saldo na primeira venda é R$ 20. Saldo é o que tem disponível. Muitas vezes esses conceitos são difíceis porque normalmente a gente quase não tem dinheiro disponível, né? E o dinheiro disponível é para pagar a conta. É normal, gente. Isso aí é normal. Todo mundo passou e passa por isso. Todo empreendedor passou e passa por isso. Seguindo. Então, ao final da primeira parte do dia, vendemos 4 camisas. Então a gente tem ali R$ 50 de saldo. Ok, bacana. À tarde a gente vendeu o dobro, vendemos mais ainda. Mas então a gente ganhou R$ 50 de manhã e R$ 50 à tarde. Temos R$ 100 de saldo, certo? Não é bem assim. Entre de manhã e de tarde tem o quê? Almoço. Então teve um custo. O almoço, vamos colocar aí um almoço de R$ 20. Média, né? Sim, você come uma outra coisinha, você compra um refrigerante, R$ 20. Então a gente ganhou R$ 50 de manhã, R$ 50 à tarde. E tivemos o custo de R$ 20 no horário do almoço. Nosso saldo, R$ 80. Esse saldo, ele ainda vai ter custos como transporte até o local, transporte de volta para casa. Todos esses custos vão entrar na conta final para a gente chegar ao nosso saldo final. E aí, digamos que pagamos tudo, tudo. Sobrou R$ 20. Pagamos inclusive a nossa própria remuneração. Nosso saldo é R$ 20. Nesse exemplo fictício que a gente trabalhou agora, você vê que o saldo ele muda de valor ao longo do dia. E é isso mesmo. Não vamos enrolar. Se ficar muito difícil de entender, vai lá na página 40 e pega o exemplo e a reflexão final que tem na apostila, tá bom? Mas é isso mesmo. O saldo ele é um valor que ele vai variar segundo a venda, a entrada, segundo o custo, a saída, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Então é sempre importante que ao final do dia, se você trabalha por dia, você anote seu saldo. Ao final da semana, trabalhou a semana toda, você anota o saldo da semana. Ao final do mês, você anota
o saldo do final do mês. Lembra que eu falei que ter um fluxo de caixa bem detalhado pode garantir para a gente acesso à informação estratégica? Nesse mesmo exemplo, digamos que o empreendedor ou a empreendedora foi em 4 feiras, em 4 eventos de feira ao longo do mês. Se esse empreendedor, se essa empreendedora tiver o seu saldo bonitinho ali, colocado toda semana, tiver o seu fluxo de caixa detalhado, a entrada, a saída, que informação que esse empreendedor, essa empreendedora vai conseguir ter ao final do mês? Por exemplo, qual feira, qual foi o evento que mais vendeu? Porque ela vai ter, ele ou ela vai ter anotado, olha, na primeira semana, dia X, dia tal, eu vendi R$ 100. Na segunda semana, eu fui no evento Y, mas nesse aqui eu ganhei menos. Na outra eu ganhei mais. A terceira semana foi a melhor semana de todas, porque esse evento bombou. Essa feira aqui bombou, vendeu bastante. E na quarta semana eu quase não vendi. Era final do mês, o evento era até legal, mas eu não vendi tantas camisas. Olha como ter um fluxo de caixa é importante. É muito importante. Quanto mais detalhes, mais informação. Quanto mais informação, mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais poder. Poder de planejamento e de se prevenir. E planejamento que é estratégico, gente. Planejamento que é estratégico. Porque a gente saber qual é o lugar, qual é o horário, qual é a situação que a gente ganha mais dinheiro, a gente pode alocar esforços. Ou seja, o que é alocar? Colocar mais força, mais tempo naquilo que dá mais dinheiro. Então, assim, tem um evento que é muito legal que eu gosto de ir para vender camisa. Mas, nesse outro evento aqui, eu tenho uma venda maior. Então, vale mais a pena eu investir mais tempo, mais recurso nesse evento que eu vendo mais. É o tipo de, por exemplo, é o tipo de informação estratégica que um fluxo de caixa bem detalhado pode oferecer para um empreendedor, para uma empreendedora. Essa foi a nossa revisão e na aula de hoje a gente aprendeu o que é fluxo de caixa, o pulso do projeto, como registrar entradas e saídas, como achar o saldo, por que registrar entradas e saídas, por que registrar o saldo. E a grande lição que eu gostaria de deixar para vocês é que fluxo de caixa não é só anotar o dinheiro por simplesmente anotar. Essas anotações elas têm que ter um sentido. Vocês têm que buscar encontrar pensamentos estratégicos depois para essas informações. Primeiro, isso estimula o hábito. Se vocês tiverem o hábito, é muito positivo. Quem já tem o hábito, incrível. Mas quem ainda não tem o hábito de anotar, tenta buscar sentido nas informações que estão sendo anotadas. Isso vai facilitar para você desenvolver o hábito. Segundo, isso vai trazer resultado real no seu negócio. Então você vai começar a ver o dinheiro entrando de verdade. Quando a gente vê o dinheiro entrando, a gente fica feliz, não é, gente? Toda vez que a gente vê o sucesso do nosso negócio, o sucesso de uma coisa que a gente colocou tempo, energia, vontade, desejo, a gente sente que valeu a pena. Então, ver o resultado prático, materializado ali na nossa conta bancária, na nossa carteira, vai ser muito importante para ganhar ou desenvolver esse hábito de anotar. E terceiro, mas não menos importante, quanto mais anotações, mais informações, conforme você desenvolver esse hábito de registrar o seu fluxo de caixa, de registrar suas entradas e saídas, mais você vai ter planejamento, mais você vai conseguir reconhecer o que vai acontecer no futuro, você vai conseguir pensar mais na frente. E pensando mais na frente, que eu trago o gancho da próxima aula. A próxima aula, né, o gancho dela é como registrar e o que a gente está gastando para entender como desvendar os custos que a gente está tendo e que muitas vezes não aparece.
A gente vai entender o que é gasto, o que é custo fixo e o que é custo variável. Por que que isso é importante? Qual a diferença entre eles? Por que que isso é importante? E como isso pode ajudar? Como registrar isso pode ajudar a gente, né? Então eu já vou deixar aí uma pegadinha para vocês, né? Que é o aluguel de um espaço para evento. É um custo fixo? É um custo variável? Vamos aprender isso na próxima aula, tá bom? Nessa aula a gente aprendeu como e por que registrar, como entender e retirar informações estratégicas do nosso fluxo de caixa. A gente aprendeu o que é lucro, o que é empate, o que é prejuízo, o que é saldo, como usar essas ferramentas para chegar a informações que são preciosas, a informações que são estratégicas. A gente também aprendeu como usar essas estratégias, essas informações de maneira estratégica, como transformar essas informações em estratégia para saúde e prosperidade e, claro, né, crescimento do nosso negócio. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Dedique um tempo para a atividade que está ao final da aula, dessa aula na apostila. E não deixem de fazer, anotem suas dúvidas, manda para mim, vou ter um prazer imenso de esclarecer todas elas, tá bom? Um beijo, forte abraço, a gente se vê na próxima aula.